Deus ministrou muito no meu coração para falar qual é a nossa missão aqui na Terra. Qual será? Pensa aí, qual é a sua missão aqui? Muitos pensam que a nossa missão é, vou viver a minha vida, vou casar, vou crescer, vou casar, vou estudar, vou ter filhos, vou na igreja, vou orar, vou para casa. Mas essa não é a nossa verdadeira missão. Deus nos deu uma missão, a cada um de nós temos uma missão. E basta cada um de nós buscar essa missão com toda a intensidade. Porque eu creio que o Senhor está próximo da vinda dele, muito próximo. E naquele grande dia, eu não quero chegar lá com as mãos vazias. E creio que vocês também não querem chegar com as mãos vazias. Porque o Senhor não depende de mim, não depende de você, mas Ele conta com a gente. Quando Ele te fez, Ele fez você com uma missão. Ele fez você com um propósito. E não foi à toa. Ele conta com você. Ele te fez para você ser próspero, mas também ter uma missão e cumprir essa missão. E eu achei um versículo muito interessante que se encontra em Efésios 2:10. Efésios 2:10. Eu até achei uma versão mais atualizada que fala melhor. Efésios 2:10. Irmãos, eu quero encorajar vocês hoje a sair daqui com um pensamento diferente de servir. Com um pensamento diferente de servir. Porque servir é muito importante na nossa vida. É muito importante. Vocês não têm noção. O Senhor Jesus, Ele veio só para servir. E essa é uma missão que Ele também deixou para nós. Servir. E diz assim a minha versão: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova, da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxílio aos outros. Quando a gente fala em servir, automaticamente vem à nossa cabeça outros. A gente tem que servir outras pessoas. E não só dentro da igreja, fora da igreja também. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu sei qual é o meu propósito. E você tem que saber qual é o seu propósito. Cada um tem um corpo em Cristo. Cada um gere um afazer dentro do corpo de Cristo. Uns são para pregar, outros são para louvar, outros são para falar de Cristo fora da igreja. Cada um tem uma missão. E nós devemos ver qual é essa missão na nossa vida. E devemos cumprir, irmãos. Devemos cumprir, porque é isso que o Senhor quer de nós. E eu vejo que muitos ficam com medo da missão que o Senhor deu. Eu mesmo fico com medo às vezes. Porque quando eu cheguei aqui muito sem identidade. Eu até conversei com o pastor sobre isso. Eu cheguei aqui muito sem identidade. Eu não sabia em que eu era útil. Eu sempre trabalhei na casa do Senhor. Eu nunca fiquei de fora. Sempre fiz alguma coisa. Ou eu cantava no grupo, ou eu ajudava a limpar a igreja. Eu nunca fiquei fora. Eu comecei a frequentar a igreja com 10 anos de idade. Foi quando minha mãe se converteu. E desde sempre, eu sempre participei. Mas eu não sabia qual era o meu propósito. Eu sempre participei porque, como minha mãe era envolvida, eu também me envolvi. E fui vivendo a minha vida, irmãos. Passei por várias coisas, vários problemas, mas eu não sabia que Deus estava me preparando para hoje. Porque tem isso também. Deus nos prepara para o nosso servir. Deus nos prepara. E eu sempre fui muito tímida mesmo. E quando eu comecei a trabalhar, Deus me colocou num lugar onde eu tinha que falar em público. E ali Deus começou a me tratar.
Ali Deus começou a fazer uma coisa diferente na minha vida. Eu comecei a ter mais facilidade para falar. Até hoje eu ainda tenho dificuldade, mas eu enfrento, como ele falou. Ele me fez o propósito e me fez a proposta e eu enfrentei. Mas então Deus foi trabalhando. Mas eu cheguei aqui sem uma identidade. Eu achava, gente, que só em eu estar no culto, eu já estava servindo a Deus. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, conforme eu vinha aos cultos, Deus falava muito no meu coração. Deus falava muito. Eu não gostava de evangelizar, você acredita? E quando eu cheguei aqui, que o pastor começava a falar sobre evangelizar, eu fiquei horrorizada de eu ser crente e não gostar de evangelizar, por não gostar de falar com as pessoas, por ser muito tímida, não gostar de entregar papelzinho. E hoje, gente, aonde eu estou, eu consigo falar com alguém, falar da palavra de Deus. E Deus foi trabalhando na minha vida. Eu cheguei aqui, entrei para os voluntários. Eu queria ser só uma voluntária, mas acabei sendo líder dos voluntários. Então, para você ver como que a gente se lança e Deus age tudo. Deus, Ele que planeja tudo. É Ele que te dá a estrutura, é Ele que manda você ficar onde você tem que ficar. Basta você ser obediente. Basta você ser pronto e se pôr no lugar que Ele vai falar contigo. E eu sempre orei assim: Senhor, eu quero que você me use. Eu quero ser usada. Eu não quero ser simplesmente uma crente. Eu quero fazer a diferença. E nós, irmãos, viemos ao mundo para ser diferente, para ser a diferença no mundo. Olha como está o mundo hoje. Sem amor. Muitos hoje, irmãos, brigam por causa de uma fila. E muitos estão morrendo por causa de coisas banais, se matando. E é nós, como cristãos, devemos mostrar o amor que Cristo nos deu e o amor que Cristo nos ensinou para o mundo. Porque eles precisam, irmãos. Eles precisam desse amor que nós conhecemos, que conhecemos através de Jesus Cristo, através da missão que o Senhor nos deu. E muitas vezes a gente se prende à situação da nossa vida. Eu não posso fazer o que eu tenho que fazer porque eu tenho um problema no meu casamento, eu tenho um problema com os meus filhos, eu tenho um problema com fulano, eu tenho um problema com ciclano. Irmãos, quando você se coloca na posição, não há problema que te impede. Quando você entra na casa do Senhor, você vai ver que o Senhor vai agir na sua vida. Deixa o seu problema de lado. Se você tem alguma doença, deixa nas mãos do Senhor. Irmãos, meu marido ele não é crente. Eu vivo num jugo desigual. Sempre no jugo desigual. Eu não estou falando que eu brigo constantemente com ele, mas é jugo espiritual. Espiritual é desigual mesmo. E isso não me impede de estar na casa do Senhor. Isso não me impede de servir ao Senhor. Porque todos os dias eu deixo Ele nas mãos do Senhor. E quando eu estou com algum problema, eu vou para o colo do Senhor e choro. E Ele me consola. E Ele fala que está comigo. E Ele me consola de tal forma de quando eu chego aqui, eu não lembro do que eu estou passando. Eu não lembro porque eu não preciso passar sozinha. Eu entrego tudo nas mãos dele. E isso me conforta. E muitas vezes, irmãos, eu cheguei aqui arrasada na recepção. E o Senhor me consola. E eu chego em casa, eu nem lembro o que eu estava passando. O Senhor já me dá uma nova visão, uma nova perspectiva de vida dentro do meu lar. E eu creio, irmãos, que tudo tem o seu tempo. E no momento certo, o meu marido vai estar aqui. Nem que seja no último dia que o Senhor chegar. Mas eu creio. Porque eu vejo o milagre do Senhor na vida dele. Eu vejo, irmãos. Meu marido é motorista. E uma vez ele chegou em casa me contando um episódio que aconteceu com ele. Ele saiu de casa e eu senti de orar por ele. Não sei porquê, eu senti. Eu comecei a orar: Senhor, guarda meu marido. Eu não sei para onde ele vai.
não sei aonde ele vai ficar, mas guarda o meu marido. E quando ele chegou lá, irmãos, tinha entrado um cara dentro do hotel onde ele estava e estava assaltando. E ele me contando que o cara entrou, assaltou todo mundo que estava naquele alojamento, e ele dentro do carro, tirando as coisas dentro do carro dele para ele entrar no alojamento. O cara saiu e quando ele entrou, estava todo mundo lá, apavorado porque foi assaltado. E ele não foi assaltado. Então, como eu posso deixar a obra do Senhor para trás, se é Ele quem cuida da minha vida, se é Ele quem cuida da minha família? Eu não tenho como, irmãos. E hoje eu venho aqui te pedir, larga os seus problemas nas mãos do Senhor e regaça os seus braços e vamos trabalhar. Vamos buscar a face do Senhor e mostrar que Ele é a solução para a nossa vida. Ele é a resposta para as nossas orações. Ele é a resposta para a sua cura. E mesmo se você não for curado, a sua alma vai ser curada. Você vai ser salvo. Você vai estar no lugar de glória. Vamos seguir, irmãos. Estamos vivendo dias difíceis e eu creio, no nome do Senhor, que o ano que vem vai ser dia de colheita. Vai ser dia de colheita e nós devemos estar preparados para esse dia. Em pé, disposto a receber essas pessoas que vão chegar no jeito que você estava. E você, com a sua experiência, você vai poder auxiliar essa pessoa, consolar essa pessoa. Mas para isso precisamos ficar de pé agora, irmãos. Não devemos fraquejar, devemos lutar, ir em frente. E quando vir o desânimo, sabe o que eu faço quando às vezes eu estou triste e estou com vontade de desistir? Eu lembro do sacrifício de Jesus na cruz. Eu lembro, porque não foi fácil. Você acha que é fácil você ser chicoteado, arrancar pedaços das suas costas, do seu corpo, e você sangrar, sair pelas ruas da cidade com uma cruz nas costas, fraco, porque já tinha perdido sangue, sendo cuspido na cara, sendo debochado por todos. Todos estavam contra ele, todos. Não tinha ninguém a favor do Senhor, só os discípulos, aquele que conhecia, mas todos estavam, irmãos, contra ele, todos. E ele foi pregado naquela cruz. Prenderam as suas mãos, furaram as suas mãos e os seus pés. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Sabe-se lá até aonde aqueles espinhos furaram a sua cabeça. E além disso tudo, ele carregou o peso do meu pecado, do seu pecado. Se nós carregamos o peso só do nosso pecado, já é pesado. Você imagina você carregar o peso do pecado do mundo inteiro nas costas. E quando eu vejo que eu estou querendo parar, eu olho, ele não parou. Ele não parou, ele continuou. E mesmo sabendo que eu poderia ter esse pensamento de parar, ele sabia que eu iria ter. E ele não parou, ele continuou por mim, por você, irmãos. Por que nós vamos parar? Por quê? Se ele fez isso por mim e por você, um amor incomparável, uma misericórdia que ninguém tem, só o Senhor, irmãos. E eu tenho que ser grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. E eu não tenho como deixar de o adorar, deixar de servir. Porque a única coisa que eu tenho de mais valioso é a minha vida. E nem isso não paga o que Ele fez por mim. Nem isso não paga, irmãos, o que Ele fez por mim e por você. Então eu tenho que entregar a minha vida a Ele. Eu tenho que entregar toda a minha vida a Ele, tudo o que eu sei para o Senhor. Não tem como, irmãos. Irmãos, reflita nisso. Reflita. O banco não é o seu lugar. O banco não é o seu lugar. O seu lugar é de pé. O seu lugar é de pé. Ah, Luziane, mas você não sabe como está a minha vida. Não me interessa. O Senhor sabe e Ele vai te colocar de pé. Vai te sustentar de pé.
Ah, mas eu estou com a depressão. Não interessa, o Senhor é o dono do milagre. Ele é o próprio milagre. E por que você não vai ser um milagre? Irmãos, levanta, irmãos. Não se prostra, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos, mas nós temos o Rei dos Reis, Senhor. O Senhor da nossa vida. Ele é a nossa força. Ele que nos dá graça. Ele que nos impulsiona a ir para frente. Não podemos parar, irmãos. Aí você me fala, ah, mas eu não sei fazer nada. Não, tem sempre alguém que sabe fazer alguma coisa. Ah, eu sei organizar, eu sei fazer ornamentação. Vem para a igreja, gente. Aqui, ó, vai ornamentar a igreja. Ah, eu sei cozinhar. Ajuda a Carlinha. Ah, eu tenho facilidade de fazer amizade. Pronto, evangeliza. Irmãos, todos nós sabemos fazer alguma coisa para o reino. Todos nós. Seja o que for. Seja uma conversa, seja uma arrumação da igreja, limpar o banheiro, ficar ali na frente só dando sorriso, você não precisa nem falar nada. Só sorri e abraça. Porque tem muita gente que chega aqui precisando de um abraço. Precisando de um sorriso, porque já vê tanta amargura na vida e não vê perspectiva de nada. E quando chega aqui, devemos tratar bem. Devemos sempre tratar bem. E é isso que muitas pessoas chegam aqui precisando de um apoio, de um abraço, de um acolhimento. Então vamos regaçar os nossos braços, as nossas mangas e ir para a luta. Porque naquele grande dia devemos chegar na presença do Senhor com as mãos cheias. Com as mãos cheias e com o Senhor bem orgulhoso do que fomos aqui na terra. Não tem glória melhor, irmãos, de estar na presença do Senhor. Sabe? Eu me sinto muito pequena em tudo. Muito pequena na presença do Senhor. Muito pequena em tudo. Mas eu sei que o Senhor está comigo. E quantas vezes, irmãos, eu entrei nessa igreja pedindo uma resposta para Deus. E eu orava, Deus não me respondia. Deus falava assim, não, você vai lá naquela pessoa e vai falar com ela. Eu falava assim, o quê? Eu estou precisando de uma resposta. Você quer que eu fale para outra pessoa? Não, você vai falar. E ele não me falava o que eu queria. Esse que era o mais difícil. Ele não me falava, e eu ia naquela pessoa, irmãos, eu falava tudo que Deus tinha me falado. E eu saía dali realizada, sem a minha resposta. E quando eu chegava em casa, a minha resposta já estava lá. A minha resposta já estava lá. Então, quando você trabalha, Deus nem precisa falar para você, Deus nem precisa responder. Ele leva a resposta até você. Não fique preocupado com o que você pode fazer, ou com o que você é, ou o que você não é. Porque Deus, Ele te dá tudo que você precisa. Deus, Ele te dá tudo o que você precisa e muito mais. E mais ainda do que nós precisamos. E é isso que Deus faz na minha vida. Irmãos, eu sou uma pessoa de poucas palavras. Mas eu creio que hoje o Senhor tocou no coração de uma certa forma. Eu separei um vídeo para passar para vocês, que eu achei muito interessante esse vídeo. Não sei se os meninos vão conseguir. É sobre um testemunho de uma senhora. E o testemunho dela tocou muito no meu coração, porque foi muito verdadeiro. E é tudo que eu falei aqui hoje para vocês. Com a irmã aqui, que ela serve no start, na recepção. Domingo ela vem de manhã para a igreja, para o culto das 8, serve, culto das 10h30. Aí eu chamei a pessoa aqui e falei assim, calma filha, dá um tempo, não serve em tantos lugares. Aqui, ela tá lá do meu lado aqui, ó. Ela tá chorando. E o Edio disse que eu tô servindo demais, que isso vai me prejudicar. Eu tô falando para ele que eu fui curada da minha depressão, eu vi na cama. E hoje eu saí da cama porque eu comecei a dar amor às pessoas.
eu comecei a servir e eu não tiro mais essa blusa. Porque outro dia eu me vi no Plaza com essa blusa. O seu marido mandou você comprar roupa aqui? Mandou, eu falei pra ele, precisa não, me compra um monte de servir por algo maior. Porque a minha vida é isso, é servir por algo maior. E eu tô curada, eu sou feliz só em amar pessoas. Ela foi grata ao Senhor, porque pelo que Deus fez a ela. E a gratidão dela foi tão grande que transbordou e se transformou em amor. E hoje ela serve por amar as pessoas. E ela declarou que a depressão dela saiu quando ela começou a amar as pessoas. Que hoje possamos amar as pessoas e que levamos a essas pessoas o amor de Deus, o amor que nós aprendemos com Cristo, porque elas precisam desse amor. Amém?